a partir do versículo 33 até o 38. Hoje é um culto de Santa Ceia, e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Então todos estão no amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Se você não tem aí na sua Bíblia, não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus, estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, hoje nesta ceia, eu quero trazer aqui uma meditação da palavra do Senhor para nossas vidas, porque o Senhor Jesus, até na sua crucificação, no seu sofrimento, Ele nos traz ensinamentos para nossas vidas que nós tanto precisamos, irmãos. Tanto precisamos. E ali na cruz do Calvário, Jesus nos ensina, mais uma vez, algumas lições de suma importância. Aqui nessa crucificação de Jesus, irmãos, nós podemos trazer na nossa mente o que o Senhor Jesus passou, quando ele, irmãos, é colocado numa cruz, pregos são colocados nas suas mãos, nos seus pés, além dele já ter passado, irmãos, praticamente o dia todo, uma parte da noite, ali em sofrimento, foi crucificado, foi chicoteado. Para os irmãos terem uma ideia, o chicote romano daquele tempo, irmãos, eram tiras de couro, e na ponta dessas tiras, irmãos, sempre tinha alguma esfera de metal ou uma ponta de osso. Então, quando aquele chicote batia nas costas, irmão, não era só o couro em si já doeria muito e já faria um grande estrago. Mas com essas pontas de metais e de osso, irmãos, quando batia nas costas de Jesus, irmãos, ali, irmãos, já feria grandemente. Então, era um grande sofrimento para Jesus, e depois ele é crucificado. E ele é colocado numa cruz, ele é furado na sua lateral, ele tem sede, lhe dão vinagre na sua boca. Mas antes disso, irmãos, Jesus já vinha sofrendo no Getsêmani, porque lá no Getsêmani, irmãos, ele foi acometido, Jesus, de uma grande crise, irmãos, de ansiedade e de pavor, porque, embora Jesus fosse Deus, ele também era homem, e como homem, irmãos, ele estava ali sabendo o que ia passar, como Deus, ele sabia o que ele ia passar, e aquilo ali, irmãos, trouxe uma grande agonia ao Senhor Jesus, e ansiedade, porque, embora, o que é ansiedade, irmãos? Ansiedade é a gente sofrer antecipado, a gente sofrer por algo que pode acontecer. Isso nós, seres humanos normais, passamos. Às vezes, há algum problema, você já fica sofrendo, pensando que aquele vai se agravar. Mas Jesus não, irmãos. Jesus não sofreu por aquilo que ele pensava que poderia acontecer. Jesus, ele estava como homem, mas era Deus. Ele sabia
justamente aquilo que ia acontecer. Ele sabia que ia passar por todo esse sofrimento, e sabia que o sofrimento iria ser grande no seu corpo físico, mas ele também estava sofrendo emocionalmente, irmãos, que também a dor da alma, das emoções, é uma grande dor. Os irmãos estão compreendendo até aí, meus irmãos? E ali na cruz, quando ele está pregado na cruz, ele ainda é humilhado. As pessoas, irmãos, ainda continuam soltando impropérios para Jesus, ofendendo a sua honra, e isso também feriu as suas emoções, muito mais ainda a dor física de estar pendurado, pregado no madeiro, irmãos. Irmãos, qualquer ser humano normal, numa situação dessa, ele iria, irmãos, bloquear o seu raciocínio, devido tanto sofrimento, tanto físico como emocional. Qualquer ser humano normal, os instintos de um homem normal, irmãos, seriam duas coisas: ou fugir do sofrimento, ou, irmãos, lutar diante de toda aquela adversidade. Mas Jesus não era um homem normal. Jesus estava ali no nosso lugar, representando a raça humana, mas não podemos nos esquecer que Ele é Deus. Amém, irmãos? E aí, irmãos, Jesus, irmãos, foi diferente. No meio de tudo isso que eu estou falando, meus irmãos, do sofrimento físico, sofrimento emocional, alguém poderia buscar uma retaliação contra aqueles que estavam agredindo, ou buscar fugir dali, mas Jesus, em meio ao seu sofrimento, olha para aquelas vidas e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Qual o segredo de Jesus para tão grande sofrimento, ele liberar perdão? Nós só podemos ver aqui, irmãos, uma profunda espiritualidade, e é sobre isso que nós vamos falar esta noite. O que é a verdadeira espiritualidade, irmãos? Porque Jesus ali, mesmo diante, irmãos, de intensa agonia, Jesus superou ali o seu instinto, superou ali, irmãos, as suas vontades humanas, e Ele nos deu um grande testemunho de profunda espiritualidade, e assim como o Senhor Jesus nos deu esse exemplo, eu e você podemos desenvolver essa profunda espiritualidade, irmãos, que nos dê ali, irmãos, uma condição de superar as dores, tanto físicas como as dores emocionais, no meio das nossas aflições, no meio das nossas lutas, no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas batalhas. A gente pode, irmãos, aqui, buscar aprender com Jesus, como nós vamos vencer essas batalhas, essas lutas e essas dificuldades que nós passamos, irmãos. Porque ao longo dos anos, nós aprendemos algumas coisas errôneas, irmãos, com relação à espiritualidade. Ao longo dos anos, irmãos, nós aprendemos, irmãos, que uma pessoa, para ser espiritual, é aquela que dá evidência aos dons espirituais na sua vida e só. Se eu chego num canto e alguém vai orar e ora em línguas e faz uma oração ali forte em línguas, eu já vou dizer que esse é tremendamente espiritual. Se eu vou num lugar, vem alguém e ora na minha vida, profetiza, nós vamos dizer, esse aí é espiritual. Mas a espiritualidade, irmão, não se resume a só isso, irmãos. E Jesus aqui, ele nos mostra que a verdadeira espiritualidade, irmãos, ela é apresentada, ela é demonstrada no nosso viver diário, irmãos. Não só, irmãos, dos dons espirituais, mas muito mais demonstrando o fruto do Espírito, no meio das lutas, das diversas situações que nós passamos. É aí que nós vamos ver a verdadeira espiritualidade. Amém ou não amém, irmãos?
Os dons espirituais, irmãos, eles devem ser desenvolvidos, logicamente. São presentes de Deus para nós, para a igreja. Nós somos uma igreja que cremos no dom de línguas, nas profecias. Nós cremos, irmãos, no dom da cura. Nós somos uma igreja que cremos nos dons espirituais, irmãos. Mas os dons espirituais, eles são importantes quando eles andam em consonância, juntinho com o fruto do Espírito, irmãos. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que é pelo fruto que nós vamos conhecer os verdadeiros cristãos. Amém ou não amém? Quando Jesus está ensinando sobre os falsos profetas, Jesus diz, é pelo fruto que se conhece. Então, é pelo fruto que nós vamos conhecer aquele que tem uma verdadeira espiritualidade, e não só pelo dom espiritual. Então, nós vamos ver aqui algumas características de Jesus esta noite, para nós aprendermos qual é a verdadeira espiritualidade. Nós vamos ver em Jesus as características, irmãos, que demonstram uma profunda espiritualidade. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Jesus ele tinha uma visão espiritual dos acontecimentos. É aquilo que eu preguei aqui quinta-feira. Nós somos seres espirituais, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, então nós devemos ter, irmãos, essa visão espiritual de quem nós somos e o contexto que nós estamos. Nós, irmãos, devemos viver como seres espirituais. Nós sabemos que há duas forças, irmãos, uma lutando por nós, o ser humano. Uma que nos criou e tem um projeto de nós estarmos sempre com Ele, que é Deus, e o outro querendo nos afastar de Deus. Esse é o contexto, irmão, que nós nos encontramos e nós não podemos negar. O mundo jaz no maligno, o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, tudo a Bíblia ensina. Então, nós devemos saber, irmãos, que nós, como seres espirituais que nós somos, nós devemos ter uma visão espiritual. Então, foi justamente isso que Jesus teve naquele momento que ele estava na cruz do Calvário. Quando Jesus diz assim, Pai, perdoe-lhe, porque não sabem o que fazem. Jesus está demonstrando, irmãos, que ali tinha alguém a mais que ninguém estava vendo. Jesus ali, irmãos, está demonstrando que ele estava em consonância, conversando com alguém, meus irmãos, que aquelas pessoas ali que estavam xingando Jesus, o ameaçando, o provocando, não estavam vendo. Por quê? Porque a visão de Jesus, mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, a visão dele continuava sendo uma visão espiritual, e é isso que eu e você precisamos ter na nossa vida. As pessoas só enxergavam a cruz, as pessoas só enxergavam os pregos, as pessoas só enxergavam o sofrimento, o gemido, o sangue, mas Jesus estava enxergando, além disso tudo, estava enxergando o Pai, que estava ali também. Em meio a toda aquela situação, Jesus via Deus. E aí, irmãos, é a nossa primeira lição. O que você tem enxergado no meio das tuas lutas, das tuas aflições, das tuas dores? O que você tem enxergado no meio das batalhas da vida diariamente, quando chega aquela tribulação que nós não estamos esperando, irmãos, quando chega, irmãos, aquelas dificuldades, o que é que nós enxergamos, além das circunstâncias que são promovidas por essas lutas, esses problemas, o que é que nós enxergamos mais, irmãos? Nós só enxergamos a luta, ou nós fazemos com Jesus numa profunda espiritualidade, nós enxergamos que nós estamos numa luta, numa batalha, mas nós estamos enxergando também o Pai ali. Amém? Nós enxergamos o Pai no meio dessas lutas, irmãos. Se nós temos uma profunda espiritualidade no meio da dificuldade, eu estou passando essa luta, Senhor, está muito grande para mim. Eu sei que é uma luta grande, mas eu estou te vendo, meu Pai. Eu estou vendo o Senhor enviar os teus anjos ao meu favor. Eu estou vendo o Senhor mover a tua mão de glória e poder sobre a minha vida.
eu sei que esta luta, ela vai passar. Essa é a verdadeira espiritualidade. Porque se eu, irmão, sei que eu sirvo ao Senhor Jesus, eu sei que eu sou um cristão, eu sei que o Espírito Santo de Deus está em mim, se chega a luta, eu fico só olhando para a luta, só para a luta. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não sei como vou fazer. Ai, é muito difícil para mim. Ai, agora tudo vai se acabar. E o Pai que está contigo, que é o teu Deus, o Espírito Santo que está contigo, que é o teu Senhor, onde está nesta hora? É aqui que você vai usar os seus dons. Aqui é que o crente verdadeiramente espiritual vai usar os dons e o fruto do Espírito. Como assim, pastor? Porque nós temos dons espirituais, irmãos, cada um. Aí no meio da batalha, se eu tenho um dom de profetizar, eu vou profetizar. No meio da batalha, se eu tenho um dom de cura, eu vou orar por cura. No meio da batalha, se eu tenho um dom da fé, eu vou usar a minha fé. Se eu tenho um dom de operação de milagres, eu vou orar e vai acontecer um milagre. Se eu tenho um dom de línguas, eu vou me edificar falando em línguas. E aí você vai usar a sua verdadeira espiritualidade. É no meio da batalha. É no meio da peleja. A palavra de sabedoria, tudo são dons espirituais, irmãos. E aí também o fruto do Espírito, porque em meio à batalha, aí eu vou usar o fruto do Espírito, a paciência, a longanimidade, a fé, a fidelidade, o domínio próprio, tudo isso é fruto do Espírito, que vai nos fazer vencer as lutas. Foi isso que Jesus, ele mostrou ali na cruz do Calvário, o domínio próprio, a longanimidade, a paciência, tudo estava com Jesus ali, irmãos, quando a gente olha para ele no sofrimento. Mas quando chega a prova nas nossas vidas, muitas vezes o que é que acontece? A gente sai correndo de um lado para o outro, se desespera. Cadê o domínio próprio? Cadê a paciência? Amém ou não amém, irmãos? Lucas 17, o microfone está falhando, é impressão minha. Lucas 17, a partir do versículo 20. Do 20 ao 21, tá bom? Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Me dirão, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus já está aqui, meus irmãos. O reino de Deus está nas nossas vidas. O reino de Deus, irmãos, é o reino que nós fazemos parte, irmãos. E é nesse reino as coisas são tratadas espiritualmente, meus irmãos. É no reino de Deus, irmãos, que nós estamos, que nós temos um rei, um Senhor. Nós somos os súditos, irmãos. Nesse reino a linguagem é diferente, irmãos. Nesse reino, irmãos, a linguagem não é a murmuração, não. É a oração, irmãos. Nesse reino, irmãos, a linguagem, irmãos, é a linguagem da fé. Eu creio, eu vou vencer. É assim que a palavra de Deus diz. Eu repreendo essa ação do mal. Essa é a linguagem do reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus, irmãos. No mundo não, a linguagem é outra. A pessoa se desespera, fala palavrão. A pessoa se desespera, acusa os outros, provoca os outros, chama para briga. Mas no reino de Deus, que nós fazemos parte, a linguagem é diferente. É a linguagem da fé, é a linguagem baseada na palavra de Deus. É a linguagem, irmãos, que nós usamos para falar com o nosso Senhor. É uma linguagem diferente. Certa vez, irmãos, quando Jesus, ele foi interrogado pelos fariseus, né, com relação
a essas questões. Quando virem o reino de Deus, aí Jesus disse, olha, o reino de Deus já está aqui. A partir do momento que Jesus, o rei, veio, o rei não veio com ele. Amém ou não amém, irmãos? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Quem faz parte do reino de Deus aí, irmãos? Quem quer ter uma profunda espiritualidade? Olha aí, viver espiritualmente é isso aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem, irmãos, são eternas. Se você está olhando só para as coisas temporais, se você está olhando só para essa sua luta, só para esse problema, só para esse governo, só para essa dificuldade, só para essa situação financeira, só para essa enfermidade, você está olhando para a coisa errada, irmão. Você tem que colocar seus olhos em Jesus, você tem que colocar os seus olhos no reino de Deus, você tem que colocar os seus olhos, irmãos, é onde Deus, que é o nosso socorro e fortaleza, está presente, irmãos. Você tem que colocar os seus olhos nas coisas do alto, irmão, não nas coisas da terra, não. É assim, irmãos, que nós devemos viver, irmãos. Muitas vezes nós estamos focados só nos problemas, só nas circunstâncias. Nós não conseguimos ver o agir de Deus. Nós não conseguimos, irmãos, usar aquilo que Deus já nos deu, que são os dons, o fruto do Espírito. Aí nós não conseguimos usar, por quê? Porque os nossos olhos estão só nas circunstâncias. E nós fazemos parte do reino de Deus. Amém? Então a primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos com Jesus, ali na cruz do Calvário, que Jesus, irmãos, ele estava com seus olhos, tendo uma visão espiritual de tudo aquilo ali. Ele sabia, irmãos, que era necessário ele passar por aquilo, que o Pai estava ali, porque era um plano do Pai, era um projeto do Pai. Ele sabia que aqueles que estavam zombando, irmãos, que estavam ali acusando Jesus, aquilo ali, irmãos, ele sabia que era o inimigo, insuflando aquelas pessoas, o provocar, mas ele estava ligado, era com o Pai. Ele estava ligado, era com o Senhor. Muita dor ele estava sentindo, dores emocionais e dores físicas, mas ele estava com a sua visão espiritual. Não importa qual seja a tua dificuldade e a tua luta, não tira os teus olhos do Pai. Fica com teus olhos no Pai. Amém? A segunda coisa, irmãos, que Jesus nos demonstra uma profunda espiritualidade, é que a gente vê, irmãos, que ele possuía uma íntima e real, ou melhor dizendo, uma intimidade real com o Pai. Ele tinha uma intimidade verdadeira com o Pai. E é isso que nós também precisamos ter, se nós queremos ter uma verdadeira espiritualidade. Jesus, irmãos, ele havia sido acusado pelos judeus de declarar que era igual a Deus, porque ele disse que Deus era o seu Pai. E aí os judeus acusaram Jesus de que ele estava querendo ser igual a Deus. Veja aí, João capítulo 5, versículo 17 e 18. Mas Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora, meu Pai, e eu também trabalho, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de respeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então os judeus, para eles, isso aqui era uma heresia grandiosa, né? Então, os judeus estavam perseguindo Jesus, porque Jesus, ele tinha uma intimidade tão grande com o Pai, que ele dizia que ele e o Pai eram um, como na verdade é. E essa intimidade com o Pai, irmãos, não foi só ali na discussão com os judeus, ou quando fazia milagre, ou quando estava andando pelas ruas de Jerusalém, não.
essa intimidade com o Pai, irmãos, não se esvaziou lá na cruz do Calvário. Não. Essa intimidade com o Senhor continuou, permaneceu. Porque, irmãos, a nossa intimidade com Deus é independente das circunstâncias. Amém ou não amém? Quem tem intimidade com Deus, irmãos, quem tem uma profunda espiritualidade, essa espiritualidade, essa intimidade com Deus vai ser independente das circunstâncias. Não é porque tudo vai bem que eu tenho fé. Agora, se vem luta, aí eu já deixo a intimidade com Deus. Será, irmãos, que a nossa intimidade com Deus só vai prevalecer quando a gente está em vitória, em sucesso? Será, irmãos, que a minha intimidade com Deus só vai prevalecer se eu tiver saúde? No dia que a enfermidade chegar, eu vou deixar de ter intimidade com Deus? Eu já não vou mais orar, já não vou mais crer? Será que eu só vou ter intimidade com Deus quando o dinheiro estiver sobrando no bolso? Quando a escassez chegar? Será que eu não vou ter mais fé com o Senhor? Será que eu não vou mais estar aos pés de Jesus? Será, meus irmãos, que tudo só vai bem? Eu só tenho fé se tudo for bem na família, no casamento, no ministério? Ou será, irmãos, que em meio às dificuldades eu também vou permanecer firme e fiel ao Senhor? Preste bem atenção no que eu vou falar esta noite. As dificuldades revelam o coração. Repita comigo, igreja do Senhor. As dificuldades revelam o coração. Porque é em meio às lutas, meus irmãos, em meio às dificuldades, que nós verdadeiramente vamos saber quem é quem. É no meio da peleja, no meio da dificuldade, que você vai ver quem lhe ama e quem não lhe ama. É no meio da luta, irmãos, da dificuldade, da necessidade, que você vai ver quem era verdadeiro com você e quem não era, quem era falso. Sabe por quê? É porque não é no meio da dificuldade que vai se revelar os corações. Porque quando tudo vai bem, aí você tem amigos, aí você tem pessoas do seu lado, batendo no seu ombro, lhe abraçando, dizendo que lhe ama. Mas somente em meio às dificuldades que você vai saber quem é quem. Eu falei agora recentemente, irmãos, não sei se foi na quinta-feira ou foi num domingo, de uma viagem que eu fiz com a irmã Rosinha agora recente, eu conheci um presbítero do ministério de uma igreja. E quando dois crentes se encontram, irmãos, haja conversa de igreja, amém? E das coisas do reino de Deus, e é bom demais. E eu lá na piscina, lá, a irmã Rosinha conversando também na piscina, lá conversando com a esposa desse presbítero, e eu conversando com ele, aí começamos a falar de ministério. E aí o presbítero começou a falar das lutas que ele já passou lá no ministério. E uma das coisas que me chamou muita atenção, irmãos, foi que ele disse que depois de a igreja deles lá já está com alguns anos, num prédio alugado ainda, a igreja já estava toda, irmãos, bonitona, com ar-condicionado, com cadeiras, com os equipamentos do louvor, tudo. Mas aí, irmão, sabe o que foi que aconteceu? Deu uma grande chuva, o prédio todo veio abaixo, tinha umas salas em cima, ó. Caiu tudo, irmãos. Prédio alugado. Aí, no meio daquela luta, o pastor reúne lá os seus diáconos, os seus presbíteros, vai conversar, o que é que nós vamos fazer? Porque perdemos tudo, para ir para o aluguel ainda. E eles, a igreja, tinha um terreno, já comprado, bem distante de lá, numa comunidade muito mais carente do que onde eles estavam. E na reunião lá, alguém sugeriu, rapaz, vamos construir no nosso terreno. Em vez de pagar aluguel, vamos pegar o dia do aluguel e vamos recomeçar lá. Começar a levantar as paredes. E aí todo mundo concordou.
Mas quando levaram para a igreja, que a igreja já estava bem grande, sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Mais da metade da igreja não seguiu o que o pastor e os líderes haviam decidido. Sabe por quê? Porque no meio da dificuldade, os corações se revelam. Porque é bom, irmãos. E aí, irmãos, vem inevitavelmente o pensamento: e se fosse eu? Porque aqui a gente está num templo confortável, bonito. Deus que nos livre de uma tragédia. Deus que nos livre. Mas se acontecesse, quantos permaneceriam? Quantos permaneceriam indo para o culto sem ar-condicionado, no meio da rua, ou num terreno sem telha, sem poltrona acolchoada? Quantos iriam? É uma pergunta que a gente se faz, a gente se coloca no lugar daquele pastor que passou a situação. Quantos irmãos que dizem: hoje eu faço parte de uma igreja que eu amo, que os irmãos são acolhedores, têm palavra, mas quantos seguiriam ainda sem o templo físico? Sabe por quê, irmãos? Porque no meio da dificuldade, o que acontece? Revela o coração. Amém ou não amém? Quantas histórias você já viu de casais, 10, 20 anos, um dos cônjuges adoece, tem que ficar numa cama. Aí um dos cônjuges, quando vê aquela situação, diz: eu não estou mais amando, não, eu vou me separar. Porque em meio à dificuldade se revela o coração. Foi no meio da dificuldade, irmãos, lá Jesus naquela cruz, no meio da sua luta, irmãos, que Jesus revelou o coração dele de intimidade com Deus, de intimidade com o Senhor. Eu fico falando essa questão do desabamento desse prédio, dessa igreja. Eu me lembrei, irmãos, de um líder, né, também aqui do Brasil, de uma igreja grande. Eu vou falar porque é um testemunho do Edir Macedo, da Igreja Universal. Houve duas situações na vida dele, né, que ele foi preso. A igreja, em vez de abandoná-lo, a igreja rodeou a delegacia toda e ficava lá orando e louvando a Deus. Não deixou ele só, não. A outra situação que ele passou, Edir Macedo, foi em Osasco, uma tragédia. O templo lá da Universal desabou, matou algumas pessoas. Também foi uma tragédia. Mas aí ele, irmãos, em vez de ficar chorando, ele fez do limão a limonada. Porque a partir do momento que aquele prédio desabou, ele botou na cabeça dele que agora não ia mais estar alugando o prédio de qualquer jeito, não. Ele ia fazer as tal das catedrais, né, que tem no Brasil todo. Ele fez uma construtora e constrói os próprios prédios dele com segurança agora. Mas, diante das dificuldades que passaram esses líderes, aqueles que estavam ao lado deles revelariam o coração. Foi assim com Jesus. Quando Jesus foi sendo levado para o Calvário, os discípulos não estavam bem firmes na fé como eles falavam, não. Pode vir até a morte, eu morro com o Senhor. Mas quando botaram aqui Jesus preso, um já foi para um lado, o outro foi para o outro correu para o outro lado. Rapaz, a história não era bem essa não, porque eu pensei que era de outro jeito. Amém ou não amém, irmãos? Mas a dificuldade, irmãos, revela o coração e serve para revelar também o nosso coração diante de Deus. Porque, meus irmãos, qual é o tamanho da nossa fé quando a gente está passando uma dificuldade? Qual é o tamanho da nossa fidelidade a Deus, o nosso amor a Deus, quando a gente está passando uma luta, uma dificuldade? Porque, irmãos, esse pastor já está com os cabelinhos meio brancos, de ver crente muito cheio de fé quando tudo vai bem, mas quando vem a luta, não vem mais para a igreja, deixa de buscar a Deus,
começa a se afastar do Senhor, porque na realidade, irmãos, a fé dele não está alicerçada no Senhor Jesus. Mas quando a gente tem uma profunda espiritualidade, irmãos, pode vir lutas, pode vir dificuldade, pode vir tempestade, irmãos. A gente vai ter a certeza que aquele que está no governo das nossas vidas, irmãos, ele vai nos sustentar, irmãos. O barco vai balançar para lá, para cá, mas o Senhor, ele vai estar no barco e ele vai nos guardar, ele vai nos sustentar, porque o nosso coração vai estar firmado na certeza da fé em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias! Terceiro, qual é? O que a gente vê para Jesus? A gente aprende da verdadeira espiritualidade. Porque ali na cruz do Calvário, Jesus, ele vivencia o amor verdadeiro pelas pessoas. Porque ali mesmo na cruz do Calvário, ele sofrendo dores emocionais e físicas, as pessoas o insultando, ele com seu amor pede a Deus que perdoe aquelas pessoas. Isso é amor, irmãos. Jesus está intercedendo pelos seus algozes. Jesus está intercedendo por aqueles que estavam lhe ferindo. Moisés também fez isso. Um grande líder da fé. A gente vê em Êxodo, capítulo 32, versículo 9 ao 11. Isso aqui é amor verdadeiro, amém? O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, eis que é um povo teimoso. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão? Por que que deixa que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções? Para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra. Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Ou seja, Moisés estava intercedendo pelo povo, irmãos. Porque, irmãos, é nos momentos de dificuldades, no momento de luta, que a gente vai mostrar a verdadeira espiritualidade amando aqueles que nos perseguem, aqueles que nos atiram pedra, aqueles que nos acusam, difamam, aqueles que falam mal da gente por trás, aquele que vem e lhe afronta, aquele que lhe calunia, aquele que está lhe torcendo mal, irmãos, para fazer o mal tem uma lista grande. Mas é aí, irmãos, que a verdadeira espiritualidade vai aflorar em nós. Quando a gente vai começar a interceder por essas vidas. A pessoa que ama verdadeiramente, irmãos, consegue interceder. Porque ninguém consegue interceder por aquele que está com ódio no coração. Quem tem ódio no coração não consegue interceder por ninguém, irmãos. E só quem tem uma verdadeira espiritualidade vai interceder por aqueles que o perseguem, aqueles que o difamam. A gente interceder por aqueles que nos perseguem é uma demonstração do amor verdadeiro. Como está a sua espiritualidade? Os irmãos já viram que a mensagem hoje é nos preparando para a ceia, amém? Como está a sua espiritualidade? Né? Você tem orado por aquele que lhe calunia? Você tem orado por aquele que lhe trai? Por aquele que te difama, te persegue, quer te derrubar? Como é que está a tua espiritualidade? Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa, viu? Tem crente que... Agora o Senhor me trouxe à mente aqui uma cena muito engraçada, irmãos. Tem um amigo nosso, o irmão é quase 2 metros de altura. O irmão trabalha até de segurança, irmãos, nas pagamentos. Porque o homem é... Essa questão da gente ser afrontado, irmão, e perdoar, a gente sabe
tem que acontecer com a gente, né? Mas às vezes tem uns impulsos, irmão. Esse irmão, ele ia para a igreja, irmão, e ele ia levando violão aqui, ó. Sabe? O violão aqui nas costas. Aí ele passou em frente de um bar, tinha uns amigos dele, e um dos bêbados, irmão, não saiu de lá e foi dar um chute bem na poupança dele. Ele passando, cheio do espírito. Mas no impulso, irmão, ele só fez virar o violão aqui, ó, e quebrou o violão na cabeça do pobre do bêbado. Quando ele sentiu a pancada aqui, ele só fez. Aí viu, o violão já estava quebrado. Lá vai ter problema no culto, irmão, para louvar a Deus. Então, irmão, a gente tem que ter cuidado, né? Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa, viu? A gente orar por aqueles que nos machucam, isso é um dever nosso. Jesus nos ensinou isso. Mas a gente tem que ter cuidado com nossos impulsos, né, irmão? Na hora da raiva. Tem que ter cuidado. Olha, há um versículo em Tiago que diz assim: a ira do homem não revela a justiça de Deus. Todas as vezes que nós agirmos com ira, nós nunca vamos estar revelando a justiça de Deus. Tudo que a gente faz com ira, a justiça de Deus não está no meio. Então, a gente tem que ter cuidado, porque no momento da ira, da raiva, você pode agir fora da justiça de Deus. Amém? Para concluir, quarto, eu olhando para Jesus, para a profunda espiritualidade de Jesus, o que eu aprendo? Jesus conseguiu perdoar sinceramente os seus agressores. O perdão, irmãos, independe de sentimento. Tá certo? Independente de sentimento, a gente tem que perdoar. Não é só porque eu estou sentindo, agora eu não tenho mais nada contra ele, não sinto mais. Não. Você pode ter aquilo dentro do seu coração ainda, mas você vai perdoar, porque essa é a vontade de Deus. Tanto é que a palavra de Deus diz, irmãos, que se você tem alguma coisa contra alguém, antes de você trazer a sua oferta ao altar, você tem que pedir perdão. E é um dos versículos que nos faz trabalhar com os gasofilaços, para você trazer sua oferta ao altar. Porque a palavra de Deus diz isso. Antes de você ir levar sua oferta, tem que levar ao altar, você tem que perdoar. E um dos recursos, irmãos, que a gente pode usar para aprender a perdoar os outros, é a gente, irmãos, compreender as limitações dos outros. A gente olhar para o outro e ver as limitações dele, porque muitas das vezes, irmãos, aquela pessoa, ela agiu de uma certa maneira contra a gente, porque ela é uma pessoa limitada. Eu vou dar um exemplo para você, e isso a gente tem falado quando a gente sai para evangelizar. A gente tem que ter cuidado, porque a gente vai receber pessoas ignorantes, vão descarregar em cima da gente. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que compreender, irmãos, porque aquela pessoa ainda não recebeu a iluminação do Senhor Jesus, ela não conhece ainda o que Deus quer para a vida dela, e muitos de nós já fomos assim antes, perseguir o crente. Esse crente pensa que é o quê? É santo, é não sei o quê, é porque não recebeu ainda a iluminação do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que compreender aquela pessoa, a gente tem que se colocar no lugar dela. Muitas das vezes a pessoa que nos trata mal, também a gente tem que se colocar no lugar dela. É uma pessoa que não tem entendimento certo, é uma pessoa que ouviu por outra pessoa, é uma pessoa que fez um mau julgamento, e aí, irmãos, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa para a gente poder aprender a perdoar. Jesus, ele reconheceu que seus algozes não sabiam o que estavam fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, são ignorantes espirituais ainda. Eu estou me revelando a eles. Perdoa eles, Pai. Efésios capítulo 4, versículo 32, o Senhor nos instrui o seguinte: sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, o ressentimento, a mágoa, são grandes empecilhos para a gente ter uma profunda espiritualidade. Eu vou perguntar mais uma vez, quem quer ter uma profunda espiritualidade aqui esta noite?
Pois se você tem alguma coisa no seu coração contra alguém, você vai perdoar esta noite, em nome de Jesus, aqui para o Senhor, e quando tiver a oportunidade de encontrar essa pessoa, você vai perdoá-la pessoalmente, amém? Então, meus irmãos, mesmo diante da intensa agonia, Jesus, ele superou ali o seu lado de ser humano, tanto de se preservar, querer fugir, ou de retalhar aqueles que estavam o insultando. Jesus, irmãos, ele vivenciou com isso uma profunda espiritualidade, e como Jesus, nós devemos desenvolver, irmãos, essa profunda espiritualidade, procurando imitá-lo em tudo, e que Deus nos dê essa condição de superar, irmãos, nós chamamos de carne, a nossa natureza carnal, para que nós possamos, irmãos, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. A ceia, irmãos, deve ser um momento da nossa reflexão, como está a minha espiritualidade, porque nós vamos agora, irmãos, já rememorar a vida e a morte do Senhor Jesus, ou melhor, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, e é necessário que nós tenhamos uma profunda reflexão neste momento, porque nós estamos participando da mesa com o Senhor, e a gente tem que fazer essa reflexão: será que eu estou vivendo uma espiritualidade verdadeira, profunda? E são nos momentos de aflição, dificuldades, irmãos, que vão revelar a nossa espiritualidade ou a nossa carnalidade, para que nós possamos, irmãos, buscar imitar ao Senhor Jesus, amém? E como Jesus, irmãos, eu creio que nós vamos conseguir dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Nós temos uma profunda intimidade com o Senhor, uma profunda comunhão com Deus, então nós saberemos viver neste mundo e passar todas as dificuldades e todos os problemas que vierem, porque maior é o nosso Deus, amém? E quando nós tivermos essa profunda intimidade com Deus, os nossos olhos nele, sabendo que o Pai está cuidando das nossas vidas, irmãos, olha, vai se levantar situações, irmãos, vai se levantar pessoas, até mesmo da própria família, vizinhos, irmãos, que vão tentar mexer, irmãos, com a nossa fé, tentar nos desanimar, mas eu sei que você está aqui esta noite, é porque você ama Jesus. Se você está aqui esta noite, é porque você preferiu sair da sua casa e ouvir uma palavra de Deus para a sua vida, porque você sabe que a palavra é vida na sua vida, porque você crê num Deus superior, porque você crê em alguém que tem cuidado da sua vida, da sua casa, da sua família. Senão você tinha ficado em casa assistindo televisão. Se você veio aqui, é porque você veio direcionado e guiado pelo Espírito Santo de Deus, que tem cuidado da sua vida e tem falado com você, e esse Espírito Santo de Deus tem trabalhado continuamente para que você venha ter uma espiritualidade sadia, olhando para Jesus e seguindo os seus passos. E eu quero te dizer que mesmo em meio à luta, à dificuldade que você possa estar passando, o Pai está contigo em todos os momentos, e você, nessa visão espiritual que Deus te colocou, você vai saber proceder, e você vai ter vitória em meio a essa luta, porque maior é o teu Deus. Quem crê nisso, glorifica Jesus e fica em pé esta noite. Aleluias!